Boa tarde, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão grande, mesmo que de longe, né? Mas estamos sempre unidos. É, Me apresentando, meu nome é Lucas, eu sou da comunidade quilombola São Sebastião da Boa Vista. Estou formando já no curso de Geografia na Universidade Federal de Juiz de Fora. E desde que eu entrei na faculdade, eu venho trabalhando com comunidades tradicionais quilombolas, com projetos relacionados à educação quilombola, à certificação dessas comunidades, à formação dessas comunidades, enfim, até mesmo a movimentos culturais, especificamente das comunidades tradicionais quilombolas. Mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês nesse evento, numa data tão oportuna, né? Pois em novembro a gente comemora a consciência negra. Na verdade, comemoramos não, né? Nós lembramos a morte de nosso rei Zumbi, dos Palmares, que lutou tanto pela nossa liberdade, pela resistência do povo negro, pela resistência do, do, do povo africano, né, que era escravizado aqui no país. Então, assim, lembramos a morte de uma pessoa que lutou muito para que hoje a gente tivesse esse poder de fala, esse poder de resistência. Então, primeiramente, agradeço por tudo em nome da minha comunidade, Corujas, e venho falar um pouco sobre a formação das comunidades quilombolas. Essas comunidades elas eram formadas por negros escravizados, que eles fugiam ou eram alforriados e como eles não tinham onde sobreviver, eles procuravam lugares no meio da mata. Lugares que ofereciam condições básicas necessárias para a sua sobrevivência, como água abundante, como mata densa, para que eles pudessem retirar as madeiras para construir suas casas, para construir suas ferramentas ou até mesmo armas de caça. E o principal, terra fértil, pois eles trabalhavam muito com a cultura familiar, então sim, eles plantavam para poder comer. Então viviam do que a natureza dava. Era assim que os quilombos, quando eram formados, resistiam. Né? Então as comunidades quilombolas hoje, hoje eu digo comunidades quilombolas, mas antes eram conhecidas apenas como quilombos. Após a Constituição de 98, é que passou a ser conhecido como comunidade remanescente de quilombo, ou comunidade quilombola, ou até mesmo quilombos, especificamente. E aí, uma forma de formação dessas comunidades era essa. A outra forma era quando o senhor de escravos, ele alforriava, né, as pessoas escravizadas por ele, e como forma de não perder o trabalho manual dessas pessoas, ele oferecia um pedaço de terra. Logo, as pessoas trabalhavam para ele como forma de pagar essas terras. Então, assim, muitos acreditavam que essa era uma forma de liberdade, mas na verdade não era. Na verdade, era uma forma de continuar trabalhando ali para o seu senhor, como uma forma de pagar as terras que ali eles residiam. Então, assim, alguns quilombos foram formados dessa forma, outros quilombos foram formados dessa segunda forma, mas ambos são quilombos. E aí, essas comunidades eram formadas por volta do século XVIII, onde essas pessoas eram alforriadas, né, no caso. A nossa comunidade, São Sebastião da Boa Vista, ela tem sua formação em meados do século XVIII e início do XIX. Isso assim, a gente constatou essa data por meio de uma pesquisa feita pela universidade e também por entrevista às pessoas mais velhas da comunidade, o que a gente chama de nossos griots, velhos sábios, né? E aí a gente chegou à conclusão de que a comunidade tem sua formação em meados desses anos, ou seja, a comunidade está completando 300 anos de idade. Então, assim, muita história, muita sabedoria, muita cultura vem sendo trazida e transpassada dos mais velhos para os mais novos. E a gente vem dizer que essa forma de transpassar o conhecimento, de transpassar as histórias, é uma forma de manutenção dos saberes quilombolas. É a nossa principal força, né? A nossa principal característica. As comunidades quilombolas hoje, eu digo de forma geral, elas são assim, constituídas de várias manifestações culturais. A primeira delas, e a mais importante, é a da agricultura familiar,
que é o uso das sementes crioulas, que é o uso das ervas medicinais, que é o uso da... Sempre tem tudo orgânico, né, vamos dizer. São plantações orgânicas, alimentos orgânicos, nada industrializado, nada com uso de agrotóxico. Então, assim, grande parte das comunidades quilombolas, eu diria a grande maioria, 98% das comunidades vivem assim, por meio da agricultura familiar. A segunda é o artesanato, né? Ferramentas, a gente vem dizer os balaio, as bacias, que a gente usa, a gente faz do que a natureza dá. Do que a natureza dá, a gente constrói. Então vem o artesanato, os brinquedos, mesmo brincadeiras antigas que veio como herança pra gente. São feitas com os próprios materiais também que a natureza nos fornece. A terceira delas é a contação de histórias, que é o que eu disse antes numa fala anterior, que é o que mantém essa manutenção da comunidade, que é a forma de não perder os conhecimentos. E isso é passado por meio da oralidade. Né? Os mais velhos passam isso para os mais novos e assim sucessivamente vai mantendo a comunidade, né? Vamos dizer assim. A quarta delas é a união. Uma grande característica das comunidades quilombolas e da nossa comunidade também especificamente é a união. A comunidade quilombola hoje, sem união, ela não consegue se manter. E esse é um dos motivos da nossa comunidade, São Sebastião da Boa Vista, Corujas, se manter tão firme, tão forte, por meio da união. As pessoas são muito unidas. E isso é desde antes, desde a época de formação. Então, assim, é uma característica que vem sendo passada. É um conhecimento que vem sendo passado, uma regra, vamos dizer assim, uma lei que vem sendo passada. A quinta delas é o respeito ao nosso griot, que é a pessoa mais velha da comunidade. Então, assim, a gente entende que se essa pessoa é a mais velha, a mais antiga, essa pessoa é a detentora de todo o conhecimento. Então, assim, ainda que haja uma associação de moradores, ainda que haja uma pessoa que represente a comunidade fora dela, a última palavra é a do mais velho, é a do griot. Essa é a pessoa que detém todo o conhecimento. Então, há esse respeito a essa pessoa porque ela traz uma carga. Que carga é essa? De saber o que os seus antepassados vêm trazendo para ela. E essa pessoa tem a importância, né? E, vamos dizer assim, o trabalho, o compromisso, né? Acho que essa é a palavra certa, o compromisso de passar todo esse conhecimento para as pessoas mais novas. E isso vai sendo transpassado de geração em geração em geração. Então, essa é a quinta característica muito importante da comunidade quilombola. A nossa comunidade, São Sebastião da Boa Vista, ela teve sua formação, como eu disse, em meados do século XVIII, início do XIX, mas ela foi certificada pela Fundação Cultural Palmares em 2009. A partir de então, a comunidade vem construindo projetos, vem construindo várias formas de resistência, né, após essa certificação. E aí a certificação das comunidades quilombolas acontece da seguinte forma. Um grupo de pessoas, que eu chamo de técnicos, elas vão na comunidade e aí primeiramente conversa com a liderança, conversa com os mais velhos, procura saber como foi o início de sua história, de sua trajetória, como ela surgiu, como era a cultura deles ali, o trabalho. E aí, a partir disso, a gente vai recolhendo e colhendo informações. A comunidade teve sua formação com pessoas escravizadas. E aí essas pessoas foram formando, constituindo famílias até acontecer o que nós somos hoje. Né? Então, essa primeira característica já mostra. Poxa, essa comunidade é uma comunidade quilombola. A gente, então, começa com 3 processos, que é um relatório histórico, que é onde elabora ali todo o histórico da comunidade. Segundo, que é uma ata da Associação de Moradores. E o terceiro, que é um documento de pedido à Fundação Cultural Palmares pela certificação. Só que o principal de tudo, não acontece a certificação se os moradores da comunidade não se reconhecerem enquanto quilombolas, enquanto comunidade remanescente de quilombo, enquanto descendentes de povos escravizados. A partir do momento que a pessoa se reconhece enquanto quilombola,
Aí é feito todo o processo de encaminhar esses documentos para a Fundação Cultural Palmares e ela elabora um certificado, uma certificação mesmo, reconhecendo a Fundação Cultural Palmares reconhece a comunidade tal, como comunidade remanescente, território remanescente de Quilombo. E aí a comunidade passa a ser reconhecida. Muitas comunidades hoje que não são certificadas, elas nem sequer estão nos mapas, né? Então, a certificação ela é muito importante para que as pessoas passem a ser vistas pelo governo, vistas pelo poder público e terem seus direitos reconhecidos. Outra forma interessante de resistência a essas comunidades é a educação quilombola, que é um projeto recente, né, mas muito importante assim, e está trazendo um benefício muito grande para as comunidades quilombolas. A educação quilombola ela é reconhecida pelo MEC, ela é reconhecida pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e é reconhecida também pelos parâmetros curriculares nacionais. A educação quilombola ela reconhece a comunidade enquanto quilombo e a ideia é implantar na escola que existe dentro da comunidade, e é importante ressaltar, a comunidade precisa ser certificada. Dentro dessa escola é implantada uma matéria que chama Educação Quilombola. Como que acontece essa educação? Pessoas, né, técnicos, vamos dizer assim, ou professores que sejam quilombolas também, então é importante ressaltar isso. Eles vão na comunidade, eles fazem uma roda de conversa com os moradores mais antigos, aí de novo, os nossos sábios, os nossos griots, colhem dele todas as informações necessárias que precisam para caracterizar a comunidade. Ah, a comunidade surgiu assim, aqui a gente tem a brincadeira da perna de pau, por exemplo. Ah, aqui é como a gente tem as ervas medicinais, as plantas medicinais, a agricultura familiar, a gente planta, a gente usa o que a terra dá, o que a natureza nos fornece. E aí a gente vai recolhendo todas essas histórias, esses conhecimentos, todas essas brincadeiras, todos os modos práticos de agricultura, as danças, no caso, folia de reis, jongo, maculelê, maracatu, enfim, todas essas, a capoeira, e aí as próprias cantigas, né, os repentes, o batuque, as formas de batuque. E aí a gente vai passando, a gente colhe isso deles, leva eles na escola para fazer várias palestras para as crianças e os professores são obrigados assim, né? Caso eles queiram fazer parte da educação quilombola, eles devem ter esse curso com os mais velhos da comunidade para poder implantar essa matéria na escola. E aí isso faz com que as crianças venham na escola ali tendo mais poder, conhecimento e resistência sobre sua comunidade. E isso faz com que não haja o êxodo, né, dessas comunidades, porque muitos jovens hoje saem da comunidade como forma para poder procurar emprego, para poder estudar, por exemplo, fazer uma faculdade, um curso técnico, tentar um vestibular. E aí essas pessoas, elas meio que quando esses jovens, ou até mais velhos, crianças, quando saem da comunidade, eles acabam perdendo esses saberes, acabam perdendo essa importância que dão às comunidades. Então, a educação quilombola ela vem como uma forma de fazer com que as pessoas não esqueçam, não percam esse conhecimento. E é muito interessante, né? Então, assim, existem essas duas formas de empoderamento e resistência, auxiliar na resistência das comunidades quilombolas hoje, né? E as comunidades precisam hoje de muito apoio, né? De órgãos públicos para que ela se mantenha, né? Vamos dizer assim. Então, gente, é isso. É só trazer assim bem amplamente o que é uma comunidade quilombola, como elas vêm se formando. No estado de Minas hoje temos mais de 1.000 comunidades quilombolas, só que muitas não são certificadas ainda. Então, assim, está em processo de mapeamento, está em processo de certificação, porque a comunidade só vai aparecer no mapa a partir do momento que ela é certificada, né? Então, assim, o estado de Minas Gerais, ele é o segundo com o maior número de comunidades quilombolas. O primeiro é a Bahia, né, que é o estado com o maior número de comunidades quilombolas no Brasil. E existe também o maior quilombo do Brasil, que é o quilombo de Palmares, né, que fica em Alagoas. Então, assim, esses quilombos, eles vêm conversando muito
pela Fundação Cultural Palmares e muito também pelo Movimento Negro Unificado, que é o MNU. Inclusive, a nossa comunidade ela faz parte também do MNU, ela está conveniada. E, enfim, a nossa comunidade vem fazendo vários projetos, várias parcerias com, com o poder público, com empresas que, assim como a DAO, né, que tem vários projetos com a comunidade, a gente agradece de coração pelo apoio. E é isso, gente. A ideia aqui, no caso, é trazer mais essa ideia do que seria a comunidade quilombola, as nossas principais características, período de formação. E é isso. Agradeço imensamente pelo convite e é muito bom fazer parte desse projeto, é muito bom fazer parte de momentos assim de empoderamento, né, de visibilidade para as comunidades tradicionais quilombolas, que é o que a gente precisa muito hoje, de visibilidade, a gente precisa ser visto, a gente precisa fazer mais projetos, a gente precisa se tornar mais fortes, né? Acredito que hoje, né, a gente tem se tornado cada vez mais fortes. É, e aí é até bom dizer que a comunidade de Corujas, né, São Sebastião da Boa Vista, a gente tem outras comunidades vizinhas, né, que é a comunidade quilombola de São Bento, a comunidade quilombola de Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida, que é a Cachoeirinha. Então são 4 comunidades quilombolas no município. E a comunidade de Coruja ela faz questão de levar essas comunidades consigo. Então a gente trabalha não só para a gente especificamente, mas para essas outras comunidades também, porque acreditamos que a união é a nossa maior força. Gente, agradeço de verdade e vou deixar aqui com os meus companheiros quilombolas da comunidade para que eles possam continuar com essa fala tão importante e tão rica para esse evento. Muito obrigado. Abraço, gente.